E aí, gente? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Vamos para mais um videozinho da nossa disciplina. Vamos fazendo experiência aqui com as ferramentas, né? Nosso último tópico da disciplina de circuitos polifásicos, cálculo e medição de potências. Hoje, especificamente sobre medição do fator de potência. E aí, para a gente trabalhar com esse último vídeo, do último tópico, né? O que eu trago aqui como assuntos para a gente debater, para a gente conversar. Vamos começar falando um pouco sobre o que é de verdade o fator de potência, né? O que envolve esse conceito do fator de potência, que já foi comentado, né, tanto em cálculo quanto em medição de potências, nós já falamos sobre ele. Depois, nós vamos também tratar sobre problemas relacionados ao fator de potência. Tá ali, ó. Vamos voltar no nosso slidezinho ali. Causas e consequências do baixo fator de potência, né, em função do conceito que vai ser apresentado no primeiro tópico. O que a gente pode ter de problemas associados, né, com uma redução do fator de potência, quem provoca essa redução e como a gente pode resolver esses problemas com o terceiro tópico chamado aí de correção do fator de potência. Estamos prontos? Vem comigo? Bora continuar com esse vídeo aqui, então. Primeiro, como eu disse, fazendo uma conceituação, né? E aqui eu coloco ali para vocês, né, a potência aparente, ativa e reativa, né? Compondo esse triângulo de potências que está aí nesse slide, triângulo de potências construído ou observado com uma certa proporcionalidade ao triângulo de impedâncias, né? Com a resistência no eixo real, a reatância no eixo imaginário e a impedância como hipotenusa desse triângulo retângulo aí, em função desse comportamento desse triângulo, que aparece aquele ângulo φ aqui, né, entre a potência ativa e a potência aparente. Como a gente tem um conceito associado a essa potência ativa, como sendo ela a representação da potência que efetivamente representa o trabalho realizado por essa potência distribuída, desenvolvida num sistema, aquela potência que efetivamente se traduz em trabalho realizado, em resultado observável, vamos dizer assim, né, como um resultado desse processo que está sendo analisado, é a potência ativa. Então a gente costuma usar essa relação entre a potência ativa e a potência aparente ou potência total do sistema. A razão entre elas, P sobre S, é o conceito do chamado fator de potência. É como se fosse assim uma medida de qual é a porção da potência aparente, da potência total, que efetivamente é traduzida em trabalho realizado por essa potência desenvolvida, né? Então, o que a gente consegue medir, quantos por cento, ou numa escala de 0 a 1, né? Quanto a gente tem de parte da potência aparente efetivamente traduzida em trabalho. Nesse caso do triângulo de potências, como nós estamos colocando aí, limitando a nossa discussão, o fator de potência vai ser numericamente igual ao cosseno do ângulo de defasagem entre P e S, que também é o ângulo da impedância, por essa analogia que eu fiz agora há pouco entre o triângulo de potências e o triângulo de impedâncias, né? Se é o mesmo ângulo do triângulo de impedâncias, quer dizer que é o ângulo da impedância, o ângulo da carga, que a gente está analisando, uma única carga, uma única impedância, ou uma carga trifásica, ou um conjunto de cargas trifásicas. Para esse caso da nossa análise limitada ao triângulo de potências,
quando eu só tenho potência ativa e a potência reativa, que surge em função desse ângulo, né, da impedância. Nessa situação, o cosseno φ também representa o nosso fator de potência. O que provoca modificações no fator de potência? No nosso caso aqui, também interessado em mostrar situações onde o fator de potência fica reduzido, ele abaixa de valor. Então tem ali uma listinha, né? Motores trabalhando a vazio ou sobredimensionados. Assim, um motor trabalhando a vazio ou a plena carga tem praticamente a mesma necessidade de potência reativa para estabelecer e manter os fluxos magnéticos necessários para o seu funcionamento. Então, se eu estou trabalhando com um motor a plena carga, a minha potência P, o meu eixo real desse triângulo, é uma potência muito grande, é um cateto muito grande, e a potência reativa tem aquele valor padrão. Quando eu reduzo a utilização de potência do meu triângulo, como colocado aí na figura, né, reduzir o valor de P com a minha potência reativa se mantendo praticamente constante, eu vou ter uma pequena potência P com a mesma potência Q, fazendo com que o meu triângulo perca essa proporcionalidade, então ele vai começar a ter uma predominância de potência reativa. Isso faz com que o fator de potência se reduza, e é um fenômeno que a gente observa de maneira muito bacana com a nossa última aula prática da disciplina de prática de circuitos polifásicos e magnéticos, né, que faz parte da grade da engenharia elétrica e infelizmente não pudemos realizar agora em 2020, mas vamos ter videoaulas dessas práticas agora durante os meses de fevereiro e março, né? Mas enfim, existe esse fenômeno, podem procurar aí vídeos, conteúdos pelo YouTube, pela internet que vocês vão encontrar. Da mesma forma, transformadores, a gente vai justificar da mesma forma que os motores, trabalhando a vazio, com pequenas cargas, né, sobredimensionados esses transformadores, a potência reativa necessária para os fluxos magnéticos, para manter os fluxos magnéticos, vai começar a predominar se a gente abaixa, reduz muito essa carga, chegando no limite de operar em vazio, né, fazendo com que o fator de potência fique ruim. Esse terceiro elemento aí da lista, né, os reatores de lâmpadas, reatores esses de baixa qualidade, de baixo fator de potência, contribuem também. E é uma preocupação porque a gente tem cada vez mais substituído as nossas lâmpadas por lâmpadas de baixa qualidade em função do preço, e essas com preço reduzido normalmente trazem esses reatores de baixa qualidade, prejudicando a característica do fator de potência da instalação. Equipamentos retificadores, dispositivos retificadores de tensão para alimentar cargas, tipos de cargas específicas, também podem trazer problema para o nosso fator de potência. E as cargas eletrônicas. As cargas eletrônicas têm um outro comportamento que eu não vou abordar com detalhes aqui, porque fazem parte de um tópico da disciplina de qualidade de energia elétrica, lá dentro do 7º período do curso da elétrica, né? E aí na qualidade de energia a gente vai analisar, posso até ajudar o professor lá da disciplina em alguns semestres, a influência dessas cargas eletrônicas promovendo uma deformação naquela onda senoidal da tensão, da corrente, ou tensão ou corrente, né? Pode ser nas duas ou só em uma delas. E essa deformação vai fazer surgir uma nova potência que não tem característica de potência ativa, então ela não realiza trabalho, é uma potência que não é ativa ou reativa, alguns autores chamam de potência não ativa, de distorção da forma de onda, de distorção harmônica. Entrando essa nova componente de potência, a gente deixa de ter um triângulo de potências e passa a ter um tetraedro
ou um poliedro, se entrar mais alguma componente aí, né? Então a gente reduz o fator de potência total da instalação, justamente porque o ângulo não é mais o ângulo entre essa potência P e S num plano bonitinho, igual tá essa nossa figura aí, ó. Não é mais esse ângulo φ bonitinho do jeito que tá aí. Vai ser um ângulo entre P e o S total, sendo que esse S total sai do plano, porque agora a gente tem um tetraedro, né? Aguardem aí cenas dos próximos capítulos lá em qualidade de energia. Beleza? Quando a gente tem, então, um baixo fator de potência, vamos pensar nesse triângulo, nesses dois triângulos sobrepostos aí, né? A gente consegue observar que eles têm a mesma potência ativa P, né? S1 mais alto do que S2, o ângulo φ1 maior que φ2, porque a potência reativa Q1 é maior que a potência Q2, né? Se a gente conhece a equação da nossa potência aparente como sendo o produto da tensão pela corrente, como está aqui no slide, quando eu analiso uma comparação entre esses dois cenários, S1 sendo a tensão V vezes a corrente I1, e para eu aproveitar ou eu utilizar minha potência aparente S2, eu calculo através da mesma tensão, vamos admitir isso, né, que eu tenho a mesma tensão nas duas situações, a mesma tensão multiplicada por uma corrente I2. Dessa forma, quando eu tenho o S1 maior que S2, lógico, I1 vai ter que ser maior que I2. E aí, nessa observação de que o módulo da corrente do cenário 1 é maior que o módulo da corrente do cenário 2, é que a gente vai apoiar as nossas justificativas dos problemas ou das consequências associadas a um fator de potência ruim. Porque está claro aí para nós que o triângulo 1, né, o cenário 1, tem um fator de potência pior do que o fator de potência do cenário 2, né? O ângulo 1, sendo maior do que o ângulo 2, faz com que o cosseno do ângulo 1 seja menor do que o cosseno do ângulo 2, né? Quanto menor o ângulo, melhor é o fator de potência, ok? Então, situação 1, com fator de potência pior, traz um resultado de maior módulo da corrente necessária para fazer esse triângulo funcionar. E aí? Eu posso ter aumento de perdas nos condutores ou em qualquer componente do nosso circuito que seja percorrido por essa corrente. Pensando nos condutores, a impedância Z vezes I ao quadrado vai nos dar uma estimativa dessa perda nos condutores. Se I aumenta, I ao quadrado aumenta. Mais ainda, então a gente tem aumento de perdas. Podemos ter também aumento nas quedas de tensão. A queda de tensão nesses condutores vai ser maior no cenário 1 do que no cenário 2. Olha ali, ΔV, a queda de tensão, a diferença de potencial na impedância dos condutores, é o produto da impedância pela corrente. Se a corrente em 1 é maior que em 2, maior queda de tensão. Com essa maior corrente, a gente pode ter maior sobrecarga nos equipamentos que estão aí espalhados por toda a nossa rede de transmissão, distribuição, como chaves, disjuntores, barramentos e assim por diante. E esses 3 tópicos podem nos mostrar alguns aspectos bem técnicos, né, da nossa análise. A gente conversando aqui, talvez fique bem embasada a nossa análise, mas se a gente for levar para instâncias superiores, onde não estão engenheiros eletricistas, ou de controle e automação, ou engenheiros eletrônicos, sem essa teoria bem consolidada, talvez a gente não consiga convencer esses superiores que vale a pena a gente corrigir o fator de potência ou a gente combater o baixo fator de potência. Por isso é que eu trago um tópico relacionado a uma análise gerencial, em função de toda essa consequência técnica. A nossa agência reguladora, a ANEEL, traz uma regulamentação obrigando as instalações a obedecerem um fator de potência acima de 0,92.
lembrando da formulinha que está aí no slide, né? Isso quer dizer que a nossa potência ativa tem que ser, no mínimo, 92% da potência total desse sistema que está sendo estudado. Então, quando a instalação não obedece essa regulamentação da ANEEL, recebe uma multa. Aí talvez esse convencimento, esse argumento utilizado para convencer essas instâncias superiores, agora talvez tenha traduzido o que nos tópicos técnicos tem como unidade watts, volt-ampere, volts, sobrecarga, porcentagem de sobrecarga. E isso é muito técnico, talvez não atinja o objetivo de convencer, mas quando a gente traduz e coloca para uma unidade comum para todo mundo, que é o cifrão, colocou em cifrão, todo mundo sente, todo mundo entende, todo mundo tem capacidade de analisar. Sem aqui colocar em níveis de capacidade melhores ou piores, tá, gente? Estamos só falando em áreas específicas de estudo, de trabalho, que ninguém que tenha outra formação é obrigado a ter esses detalhes técnicos que a gente comenta nos 3 primeiros tópicos, tá? Não estou nos colocando numa posição superior a ninguém, não. Só tô mostrando aqui formas da gente convencer, e vai fazer parte, inclusive, do exercício que eu estou propondo para vocês logo na sequência, ok? Continuando, então, como agora que a gente se convenceu, ou que a gente convenceu que vale a pena os nossos superiores investirem nesse projeto de correção do fator de potência, eu acho que vocês concordam comigo que o cenário 2 desse triângulo é mais indicado, é um cenário melhor do ponto de vista de fator de potência, né? E como a gente produz um procedimento para correção do fator de potência? Como a gente faz uma mudança nessa realidade, né? Vamos lá. Primeiro, se o cenário 2 é mais indicado, a gente tem que só recordar o que a gente fez até agora na disciplina, que é capítulo 1, mexemos com tensões, capítulo 2, com correntes. A partir do capítulo 3, mexemos com potências, tanto calculadas quanto medidas, ok? Com essas potências medidas ou calculadas, ou as duas coisas, a gente é capaz de montar o triângulo de potências. Com as características atuais do nosso sistema, a gente montaria o cenário 1, ok? O triângulo de potências que a gente parte na nossa análise é esse triângulo 1 que está aí do lado. A gente quer corrigir, a gente quer melhorar o fator de potência, quer melhorar as condições do nosso triângulo para o cenário 2, que é mais indicado. Qual é esse cenário 2? Depende do que a gente quer, do que a gente vai projetar para ser desenvolvido. Qual é o nosso objetivo? Qual é o fator de potência que a gente quer atingir? Entenderam? Adotando isso como alvo, né, a gente já conhece a natureza geral das nossas cargas. Não vou falar que todas as cargas têm natureza indutiva, mas maioria esmagadora das situações que a gente vai encontrar tem cargas indutivas, então nosso triângulo de potências vai ser um triângulo com o Q positivo, apontando para cima. O Q1 vai ser positivo. Para isso, a gente quer fazer uma correção, uma redução desse triângulo 1 para que chegue no triângulo 2, aplicando características capacitivas de potência nesse sistema. Pensando na analogia com o triângulo de impedâncias, a gente quer reduzir a reatância indutiva, introduzindo reatâncias capacitivas no sistema, para que a reatância total seja reduzida num novo cenário, no cenário 2, e a gente tenha essa situação do novo fator de potência melhor do que o primeiro. Então eu preciso acreditar que o processo vai continuar o mesmo, a potência que precisa realizar trabalho vai ter exatamente o mesmo valor, porque eu preciso fazer o mesmo serviço que o meu processo realiza num fator de potência ruim, ele vai precisar continuar fazendo nessa realidade melhor fator de potência. Ou seja, se eu tenho uma esteira transportadora, se eu tenho um elevador, se eu tenho ventiladores, se eu tenho fornos, lâmpadas e etc.,
motores de forma geral, todos esses equipamentos vão precisar continuar trabalhando da mesma forma, então realizando o mesmo trabalho, consumindo a mesma potência ativa, reativa, o mesmo triângulo de potências do cenário 1. O que eu vou fazer é que a minha fonte não enxergue mais o cenário 2, porque eu vou colocar capacitâncias junto com esse conjunto de cargas aí. E essa capacitância vai disfarçar o meu cenário, fazendo com que a fonte concessionária, na maior parte das vezes, essa concessionária que me obriga a respeitar o 0,92 de fator de potência, essa concessionária enxergue o cenário 2, que é um cenário bacana, que respeita o 0,92. Então, mantenho as minhas cargas funcionando. E, em geral, 0,92 é um alvo, é um objetivo que a gente quer alcançar. Alguns projetistas vão falar, ó, Clé, é melhor dar uma folguinha, hein? Um fator de segurança. Em sala de aula presencial, eu costumo chamar o fator de segurança de FC. Não por erro de português, tem um significado específico, esse FC, né? Esse C especificamente. Aqui no vídeo, para colocar no YouTube, vamos começar a chamar de fator de segurança, o FC, como se eu tivesse errado. O Clé errou, não é FS, é FC, ou vice-versa. Mas entendedores entenderão o que é o fator de segurança FC. Então, em vez de 92, alguns projetistas podem definir aí 93, 94. Depende do C, da segurança de cada um desses projetistas, ok? Fazendo isso, a gente define, então, a necessidade da gente reduzir a potência reativa de um valor tal que a gente consiga trazer da potência reativa Q1 para a potência Q2, né, para essa nova realidade. Isso eu vou chamar de QC, é uma potência reativa capacitiva. Agora, esse C não tem mais a ver com a segurança, não. Já é capacitivo, ok? Como calcular essa potência capacitiva? Bom, se no triângulo retângulo P vezes a tangente do ângulo que está aí embaixo, ó, P vezes a tangente de φ2, vai me dar a potência reativa Q2, P vezes tangente de φ1 dá Q1, a diferença dos dois me dá o que eu preciso, tá ok, gente? Olha lá, P tangente de φ2 menos P tangente de φ1 é a necessidade que eu tenho nessa redução do triângulo retângulo aí. E aí, preciso instalar capacitores, por exemplo, em estrela, tá certo? Quanto vai valer a capacitância desses elementos? Preciso mostrar para vocês, ou relembrar, que numa conexão estrela a gente tem essa tensão de fase raiz de 3 vezes menor do que a tensão de linha, né? Uma tensão fase neutro, raiz de 3 vezes menor do que as tensões fase-fase. E aí, para calcular a potência reativa desenvolvida por cada capacitor, uma opção que eu tenho é fazer essa tensão de fase ao quadrado dividida pela reatância capacitiva, ok? Cada capacitor, tensão ao quadrado dividido pela reatância. Eu tenho 3 capacitores, portanto, 3 vezes a tensão de fase ao quadrado dividido pela reatância. Transformando de tensão de fase para tensão de linha, a gente chega então nessa fase final aí, que a potência capacitiva pode ser calculada pela tensão ao quadrado dividido pela reatância, mas como eu venho nessa caminhada, né, que eu tenho a potência dos capacitores, agora eu preciso da reatância capacitiva desses elementos. Calculo a reatância capacitiva a partir da tensão de linha ao quadrado dividido por essa potência que eu calculei agora há pouco nessa diferença dos dois triângulos. Fechado? Mas, Clé, e se o capacitor não tiver em estrela, tiver em delta? Tá aí, amigão. A gente vai precisar, amigão, amigona, né? A gente vai precisar, do mesmo jeito, diminuir aquele pedaço daquele triângulo 1 para virar o triângulo 2 agora com capacitores em delta. E a diferença, basicamente, é que agora a tensão de fase é igual a de linha, levando para aquela mesma equação, tensão ao quadrado dividido pela reatância, vezes 3, porque eu tenho 3 capacitores, eu fico com a minha reatância em delta, 3 vezes a tensão de linha ao quadrado dividido pela capacitância. Mas e a capacitância? Pela potência capacitiva, desculpa. Clé, mas e a capacitância? Não é assunto nosso aqui, né? Mas todo mundo sabe que a reatância capacitiva é o inverso do ômega C,
Então, tendo a reatância capacitiva, eu consigo achar essa capacitância que está ali embaixo. Ok? Vindo na sequência, então, a gente conhece tensão de alimentação do sistema, a gente conhece as impedâncias, calcula a corrente, com a tensão e a corrente a gente calcula as potências, monta o triângulo de potências, com esse triângulo entra nesse procedimento de correção do fator de potência. Como fazer um exemplozinho? Opa, antes do exemplo, a faia do professor. Antes do exemplo está aí, não deixa de ser exemplo, né? Ilustrações de bancos de capacitores. Um primeiro aqui do lado esquerdo, com um banco de capacitores de painel, né? Industrial, esse primeiro aí, ó. Não dá para pôr meu dedo aí no slide, né? Meu braço não vai alcançar. Mas aqui é montado dentro de um painelzinho, um quadro de distribuição interno da fábrica, da indústria, da instalação, com capacitores de um tamanho conhecido, que nós estamos até acostumados a ver nos nossos laboratórios acadêmicos, didáticos, né? Porém, quando a gente vai para instalações de mais alta potência, esse do lado direito é um conjunto, é um banco de capacitores trifásico dentro de uma subestação qualquer. E só para vocês terem uma ideia, aqui a gente está no chão, né? Tem essa base de concreto aqui embaixo com uma estrutura metálica. Encaixados, presos na estrutura metálica, a gente tem os elementos capacitivos ali, ó. Esse primeiro andar aqui da estrutura metálica, geralmente é mais alto que eu, ou bem mais alto que eu, só para a gente ter uma ideia do tamanho, das dimensões desse negócio aí, tá? Estamos acostumados com um capacitorzinho lá nos nossos laboratórios, tanto de eletrônica quanto de circuitos elétricos. Aqueles capacitorzinhos, aqueles elementos capacitivos que a gente trabalha, nós temos milhares deles, tanto dentro de um tubinho cilíndrico desse aqui, que agora, sob o ponto de vista de potência, isso aqui para nós é um capacitor, sabendo que lá dentro eu tenho vários parzinhos de placas paralelas, condutoras, separadas por dielétrico, que é o elemento capacitivo fundamental, básico que a gente conhece, né? Eu tenho vários deles aqui dentro. Isso, então, a hora que eu vou naquela estrutura de potência maior, então, milhares e milhares daquele elementozinho capacitivo que a gente conhece, se for possível, né, a gente fazer essa analogia, então, só para vocês terem uma ideia das dimensões aí desse negócio, tá bem? Agora sim, um exemplo de aplicação, de cálculo, né, da correção de fator de potência, sabendo que eu tenho uma fonte em 60 Hz, que alimenta uma carga trifásica de 20 MVA, equilibrada, felizmente, um fator de potência de 0,707 em atraso. Olha a importância da gente saber se o fator de potência é indutivo ou capacitivo. Em atraso significa que a corrente está atrasada com relação à tensão e, por isso, tem a característica indutiva. Ok, gente? Então vamos lá. Nesse exemplozinho a gente precisa definir quanto valem esses capacitores para que eu transforme o meu fator de potência para 0,87 em avanço. Olha que loucura, eu vou inverter a natureza do meu triângulo. Vamos ver como é que isso fica? Vamos lá, slide. Obrigado. A minha carga trifásica com os valores que vieram no enunciado, 20 MVA e 0,707, me dá um ângulo de 45 graus. Quase redondinho 45, a gente aproxima, né? Com esses dois resultados, esses dois valores fornecidos, eu monto o restante do meu triângulo de potências daquela realidade 1, a realidade inicial, com 14,14 megawatts e MVAR. Não errei não, tá? 45 graus faz com que os dois catetos sejam exatamente iguais. Eu preciso fazer com que o meu cenário 2 de 0,87 de fator de potência tenha menos 29,54 graus. Isso significa 8 MVAR negativos, que para eu sair do cenário 1 e chegar nesse cenário 2, eu vou precisar de 22,15 megavar de potência reativa capacitiva, por isso o sinal negativo ali, né? Natureza capacitiva nessa nossa potência reativa. Vou transformar o triângulo 1 agora no triângulo 2 vermelhinho que está aqui embaixo, certo? Inverti a natureza
da carga que a fonte vai enxergar, colocando bastante capacitor. Bom, essa é a potência necessária para o meu banco de capacitores trifásico. Olhando ali no meu circuitinho, os capacitores estão em delta, né? E sendo conectados em delta, de A para B, B para C e C para A, eu consigo calcular a minha reatância capacitiva de 161,18 ohms e com ela capacitores de 16,46 microfarad em cada fase. Prestem atenção, são 16,5 microfarad, beleza, pode até ser valor parecido com o que a gente usou lá no laboratório. Porém, olhem no enunciado, a gente tem 34,5 kV de tensão nesses capacitores. Ele tem que ser um pouquinho maior do que aquele do laboratório para aguentar essa tensão toda, beleza? Com isso, gente, com esse exemplozinho bem simples, só para mostrar para vocês que a gente consegue sair de qualquer aplicação que a gente fez até hoje e ir acrescentando tópicos, né? Mais um tópico adicionado agora é a correção do fator de potência, a determinação dos capacitores necessários para a gente corrigir o fator de potência. Aí a gente termina, então, esses slides, a gente termina esse tópico, eu consigo programar com vocês alguns novos exercícios para a gente fazer durante o encontro síncrono dessa nossa semana e vou propor um exemplozinho bem completo ou complexo ou pesado demais, como vocês dizem aí, só que vocês vão ter um pouquinho mais de tempo para entregar ele para mim, beleza? Fiquem ligados lá no Siga para os nossos avisos, para as nossas discussões, vamos interagir, espero que a gente interaja bastante nesse último caso, nesse último exemplo, para que a gente construa esse conhecimento final da nossa disciplina na correção do fator de potência e consiga interpretar os resultados, tomar decisões, beleza? A gente se encontra, então, daqui um pouquinho no nosso encontro síncrono. Continuem bem, continuem se cuidando, fiquem em paz e até a próxima, se Deus quiser. Falou!